A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no fim já do mês de agosto para o estudo da lição de número 9 desta série de lições tão desafiantes da sutileza do ataque de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nestes últimos dias e desta feita estamos diante de nós com a realidade da sutileza do movimento dos desigrejados. Lendo esta lição, eu encontro uma realidade semelhante que nós vivemos aqui onde eu moro. Eu habito aqui na Flórida, nos Estados Unidos da América, desde 1996, e nós reconhecemos esta realidade do movimento dos desigrejados com um outro nome e como uma realidade que tem levado a igreja ou esta nova igreja a criar um novo evangelho, uma nova realidade teológica muito distante das escrituras, em verdade, questionando a veracidade das escrituras, e esta é a maneira que este movimento tem trabalhado e levado aqui neste país. No entanto, lendo não só a lição da escola dominical e o livro que caminha junto, ambos escritos pelo pastor José Gonçalves, nós entendemos que este mesmo movimento, este mesmo sentimento é uma realidade no nosso Brasil e, por que não dizer, em todo o mundo. E nós vamos dividir o estudo desta lição em duas classes separadas. A primeira das classes é aquela que eu estou compartilhando com você aqui agora, que nós entendemos caminhando junto com o pensamento do pastor José Gonçalves na sua lição que você tem, não é? Para ser compartilhado nas nossas classes de escola dominical. No entanto, o servo do Senhor nos presenteou com um estudo muito especial no livro que caminha junto, numa visão um pouco mais pastoral sobre o assunto. Portanto, eu vou convidar você para que nesta quinta-feira esteja junto para uma live acerca onde nós vamos estar compartilhando alguns pensamentos sobre este livro, sobre este capítulo dos desigrejados, e no final desta classe ainda eu vou dizer para você os 4 tópicos que nós vamos estar cobrindo nessa live de quinta-feira. Glória a Jesus! Vamos ao estudo então para a nossa escola dominical do movimento dos desigrejados. Dividimos, como de costume, em 3 tópicos. São eles: a importância da igreja para a edificação do crente. Segundo, a importância da igreja para a edificação do caráter. E terceiro, a importância da igreja para a edificação dos membros. Entendemos, meus queridos irmãos, assim, neste pensamento, junto com o da lição. É claro que você vai ver aí, não é? Por que não ler o texto áureo que diz: não deixando a nossa congregação? Olha aí. Como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está em Hebreus 10 e 25. E nós vemos o pastor José Gonçalves tratando uma realidade que nós estudamos algumas lições passadas, nesta nova realidade cultural sobre anti-instituição, anticlerical, ou seja, anti-autoridade, e todo este movimento do pós-modernismo, não é? Mas o foco do estudo do servo do Senhor nessa lição está exatamente em entender a realidade da igreja, porque os desigrejados, eles estão saindo do padrão ou questionando a realidade, talvez podíamos dizer questionando a necessidade da igreja institucionalizada, deste prédio igreja, onde os crentes se reúnem juntos. Então o servo do Senhor entendeu em provar nas escrituras a realidade da necessidade da igreja e daquilo que se opera na igreja, glória a Jesus, corpo de Cristo. Portanto, nós vamos seguir estes 3 tópicos, e no primeiro tópico, quando nós falamos da importância da igreja para a edificação do crente, nós vamos subdividir também em 3 subtópicos. São eles: a integração doutrinária, segundo, o acompanhamento espiritual, e terminamos com a comunhão e a edificação pessoal. Queridos irmãos, tópicos preciosos para a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Por que é que a igreja é importante para nós? E nós vamos olhar aqui e encontrar na Bíblia esta resposta. Primeiro, sim, senhor, integração doutrinária. Olha lá, Atos capítulo 2, 42.
Primeira parte do versículo diz o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Podemos ler o final do versículo na comunhão, no partir do pão, nas orações, mas queremos enfatizar aí de que parte da reunião da igreja, neste primórdio de igreja, onde ali não havia ainda templo, onde ali não existia um ministério formado no contexto aonde nós estamos vivenciando nos nossos dias, mas desde a inserção, desde o nascimento desta igreja, aleluia, então nós encontramos de que parte da sua obra é manter a doutrina. Glória a Jesus, aquilo que nós conhecemos biblicamente como sã doutrina. E aí, neste contexto, a palavra de Deus diz a doutrina dos apóstolos. O segundo texto está em Tito 1:9, que diz o seguinte: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Veja, a doutrina, irmãos, o conhecimento, o conjunto de conhecimentos sobre os assuntos bíblicos teológicos que são ensinados no contexto da igreja, né? Nós vamos ver mais para frente esta realidade da admoestação, né? Do convencimento das pessoas, mas todo este contexto está na igreja, e a igreja, uma de suas funções é essa, a integração doutrinária. Romanos 6:17, a Bíblia diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Ora, irmãos, quando nós chegamos no contexto da igreja, nós fomos doutrinados. Nós passamos por uma classe, eu imagino, de discipulado, não é mesmo que direta ou indiretamente, onde nós aprendemos os princípios bíblicos relacionados com a nossa salvação, o que é a Bíblia Sagrada para nós, quem é Deus, a realidade do pecado, o sacrifício de Jesus Cristo e tantos outros contextos doutrinários que nós aprendemos na igreja do Senhor Jesus. Portanto, a primeira marca e importância da igreja é para a integração. Porque o que acontece fora do círculo da igreja? Acontecem debates, acontecem opiniões, acontecem conversas, e isto tem trazido, queridos irmãos, deturpação da doutrina bíblica, porque aonde entra a minha opinião, saiu a opinião de Deus. Mas quando eu digo que esta é a opinião de Deus, ou seja, as escrituras sagradas, então estamos na doutrina bíblica, na sã doutrina, e nós prezamos por esta realidade na igreja local. Amém? Pelo menos deve ser assim. Glória a Jesus. Segundo, acompanhamento espiritual. Volte lá em Atos capítulo 2. No versículo 43, é o mesmo contexto da igreja primitiva. Diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas olha, os apóstolos de Jesus Cristo, as pessoas podiam ver que os membros desta igreja, os irmãos que estavam ali juntos, se reunindo a cada dia, porque você vai se lembrar que neste texto aí fala de que eles estavam todos os dias se reunindo no partir do pão, na comunhão, nas orações, né? Então, que o temor de Deus era algo explícito, era algo que se podia ver nos crentes. E é isso que eu gostaria de trazer ao nosso entendimento. É que quando nós vamos para a igreja, aleluia, nós podemos acompanhar os irmãos. Se você é professor de escola dominical e você recebe os seus alunos a cada domingo de manhã, você sabe muito bem disso. Às vezes você é um aluno, vai entrar na sua classe e você vai dizer: este irmão não está bem, ele está passando por algum problema. Ora, se ele não estivesse no contexto da igreja, você não poderia estar acompanhando a sua vida, mesmo no fora do contexto da escola dominical, entre um irmão e outro, porque vem aquela família e você pode observá-lo e perceber na sua vida que algo pode estar passando, e ali Deus pode te usar para estar junto dele, para conversar, para estar em comunhão, para orar com ele. Este acompanhamento espiritual é uma realidade maiormente, digo, por parte da liderança. Vamos colocar essa liderança primária no sentido de escola dominical, ou de dirigentes de departamentos, dirigentes de cultos, ou até mesmo, com certeza, o pastor da igreja. Vamos ler mais alguns textos? Vamos a Marcos capítulo 2, versículos 5 a 8. A Bíblia diz assim: Jesus
Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Versículo 8 diz assim: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ora, irmãos, o que eu quero trazer como exemplo aí? Ao Jesus se reunir com outras pessoas, ao milagre acontecer numa realidade pública, aconteceu a bênção para aquele que recebeu o milagre, aconteceu uma bênção por aqueles que testificaram, testemunharam o milagre de Jesus, mas houve a oportunidade de que alguns que estavam ali não tinham o mesmo coração do que foi trazido para ser curado, muito menos o mesmo coração daqueles que o trouxeram ao enfermo, né? A Bíblia diz que eles em seu coração estavam falando mal, estavam acusando a Jesus. E Jesus abriu a sua boca e expôs a realidade do seu coração. Ora, irmãos, se nós não estamos reunidos, Jesus não obra esta realidade. Mas na igreja, o Senhor Jesus obra. E a igreja é para isso, para o acompanhamento espiritual. Porque eu e você sentamos no banco e não estamos entendendo, não estamos lembrando que o nosso Senhor nos acompanhou ao sair de casa. E podemos estar passando uma necessidade, podemos estar com alguma dúvida, ou até com alguma seta como essa, de dúvida, de más intenções, porque nós somos humanos e somos passivos a isso. De repente o Senhor pode usar aquele que está pregando, de repente o Senhor pode usar aquele que está dirigindo o culto, de repente Deus pode levantar alguém em profecia e os segredos do nosso coração vêm à tona no meio do povo de Deus, expostos ou não, numa pregação, e o Espírito Santo pode trabalhar, nos consertar, nos instruir. Este acompanhamento espiritual, ele existe no contexto da igreja. E os líderes e os servos de Deus que estão a cargo, a exemplo da maioria de nós aqui, professores de escola dominical, temos também em nosso nível este legado de acompanhar espiritualmente os nossos alunos. Termino com Atos capítulo 16. Versículo 16 a 18, a Bíblia diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Queridos, esta é uma realidade de discernimento espiritual. Para quem ouvia de fora, aquela mulher ouvia um elogio aos servos de Deus, que verdadeiramente eram servos de Deus. Não havia engano na sua palavra, mas o espírito que operava nela não era o espírito de Deus, mas um espírito diabólico. E, queridos irmãos, muitas vezes e muitos de nós não temos o conhecimento, não temos este dom espiritual de discernimento de espírito, mas o Senhor dá este dom no meio da sua igreja. Portanto, parte da obra, da realidade da igreja é o acompanhamento espiritual. É na igreja onde, de repente, alguma coisa que nós pensamos que estava bem, você escutou uma pregação não sei aonde, leu um artigo não sei aonde, leu um livro não sei aonde, e o Senhor ali revela ao servo do Senhor, ali traz uma pregação, um estudo, onde nós descobrimos a sutileza de Satanás, o engano de Satanás, e há um acompanhamento espiritual, porque a igreja é de Jesus Cristo. Aleluia! Terminamos este tópico com a comunhão e a edificação pessoal. Seguimos e terminamos o texto de Atos 2, que diz, a partir do 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo
E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Portanto, o contexto da igreja deve ser este também, de comunhão. Nós temos que ter amigo na igreja. Tem amigo perfeito, irmão? Crente é o povo mais perfeito que existe na face da terra? De maneira alguma. Nós somos perdoados. Agora tem uma coisa, o nosso Jesus, a nossa fé está posta no mesmo Jesus. Ou se nós perseverarmos na fé, nós iremos para o mesmo céu. Nós estamos ali para ser admoestados pela mesma palavra e nós fomos feitos em Cristo, corpo dele. Amém, igreja? Este mistério está além das nossas perfeições, está além até do nosso próprio pessoal merecimento de ter entrado nesse corpo. Podemos entender isso e glorificar a Deus? Portanto, a igreja é lugar de comunhão. Comunhão espiritual, mas comunhão humana também. É o seu irmão que a Bíblia nos ensina de você abraçar. Aleluia. É ao seu e ao meu irmão que a Bíblia nos ensina como lá no provérbio, né? De afiar cara a cara, de amar, de lidar, de se relacionar, aleluia, de entender, de preferir em honra e toda essa série de ensinamento bíblico que nós vivemos tão somente através da comunhão e a edificação pessoal também. Vamos ler Romanos, capítulo 12, 14 e 15, diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Então esta é uma realidade de comunhão e de edificação pessoal. Somos edificados na comunhão, na palavra e na igreja do Senhor. Portanto, esta é a importância da igreja para a edificação do crente. Seguimos com o segundo tópico do nosso estudo. Trata-se da importância da igreja para a edificação do caráter. Sim, a Bíblia nos leva a moldar o caráter, mas é na igreja que a gente pratica. Amém? Vamos aos 3 tópicos. Primeiro, o exercício da humildade. Segundo, o exercício da submissão. E terceiro, o exercício da cooperação. Você pode dizer, irmã, eu posso exercitar toda esta realidade fora da igreja, mesmo num contexto bíblico, mesmo num contexto cristão. É verdade. Mas há algo especial e por isso nós vamos usar os textos bíblicos aqui para nós vermos esta realidade, moldando a nós mesmos. Como diz o tópico aí, edificando o nosso caráter dentro do contexto da igreja. Sabe por quê? Porque para isso o Senhor proveu, aleluia, estabeleceu e nos uniu como igreja e nos propôs para nos congregarmos na igreja local. Sim, Senhor, este projeto não foi do governo humano, foi de Jesus Cristo. O exercício da humildade, Romanos 12 e 10, a palavra de Deus diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ora, o contexto de Romanos 12 não é o contexto do mundo, porque você honrar ao seu chefe ou você honrar alguém famoso é fácil, mas quando nós estamos no contexto que nós todos somos iguais, somos filhos de Deus, somos servos do Senhor, estamos ali, não é? No mesmo contexto, e diga-se de passagem, o contexto da igreja, somos iguais diante de Deus, numa diferença social, porque ali há irmãos que são estudados e outros muito pouco estudados. Há pessoas muito capacitadas, outros, na visão humana, pouco capacitadas. Há pessoas com capacitações espirituais, dons espirituais, e outros com pouca nesta realidade. A diferença é muito, mas a palavra de Deus é uma só para nós, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, quando você exercita isso, irmão, senta aqui, por favor. Não, passa lá. Né? Amém, irmãos? Então nós estamos exercendo. Isso você não vai exercer na sua casa, sozinho no seu sofá, ouvindo a pregação que você gosta de escutar. Amém, irmãos? Então esta edificação, este exercício, este lidar é a igreja
que faz. Efésios 4, 2 e 3 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, eu a ler esta palavra aí até em mim chacoalhou um pouco aqui quando eu li suportando-vos, porque a verdade é essa. Muitas vezes no contexto da igreja local, e é por isso que às vezes tem tanto problema, a gente não tem só que amar, a gente não tem só que gostar da pessoa, a gente não tem, às vezes é caso de suportar. É complicado. Talvez na maioria, não é? Você tem um bom relacionamento, seja uma pessoa legal, e a maioria das pessoas também, e ali está todo mundo para servir ao Senhor, mas a realidade é que o dia a dia, a realidade, lidando no departamento, lidando um com o outro, acontece sim. E a Bíblia já nos exorta que isso aconteceria, porque a palavra é essa: nós temos que nos suportar. E ele diz, olha lá, com humildade. Não é para você pregar o dedo para o outro e dizer seja humilde, não. Esta palavra faz nos botar o dedo para nós e diz: Manuela, seja humilde. Me faz o Espírito Santo perguntar assim: você está sendo humilde diante desse irmão? E a nossos olhos físicos pode ver, mas este irmão, ele é que é humilde no sentido de não ter nada. Não, este não é o evangelho, esta não é a função da igreja. Na igreja nós temos que obedecer esta palavra com toda a humildade e mansidão. Já viu como a gente que é crente não é manso quando toca no nosso calo? Quando a palavra vem de esquerda, a gente não é nada de manso, mas a Bíblia Sagrada nos diz, é na igreja que você vai exercitar, aleluia. E porque a gente não é manso, a gente se diz, eu vou ficar em casa, porque olha aí o que eles são, olha aí o que ela falou, olha lá o olhar dela. Irmãos, em casa você não vai exercitar, não vai ser edificado no seu caráter cristão. É lá na igreja, olhando para aquele e para aquela, com um olhar de humildade, orando por ele, pedindo ao Senhor graça para ser manso, com longanimidade, paciência de longa, irmão, e suportando sim em amor, diz a palavra de Deus. Procurando guardar o vínculo da paz, a unidade do Espírito, porque nós na igreja somos um em Espírito. Sim ou não, igreja? Guardando esta unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É exercício. Quem de vocês e quem de nós não sabe que exercício é difícil? Exercício físico é difícil, exercício de caráter também é difícil. Amém? Mas o mundo prega, ensina, chama-nos a moldar isso de outra maneira, mas a palavra de Deus diz, olha, pega este homem velho aí, a carnalidade nossa, e traz presa a obediência da palavra de Deus, e assim, irmãos, nós seremos edificados no nosso caráter. Exercício da submissão é o segundo. Vamos voltar lá, Romanos 12, versículo 16 diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Que isso, irmão? Submissão, humildade, tá aí, né? Podíamos falar mais aí, mas está clara a palavra de Deus. Exercício da submissão é na igreja que acontece. Volta lá para Efésios 5 e 21, que diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Portanto, fechamos este subtópico com a realidade de que é na igreja que nós aprendemos a ser submissos à liderança, à autoridade espiritual. E não pense que algumas vezes o excesso é só falha do homem de Deus, não. Porque o Deus que te chamou e me chamou para ser parte do rebanho, ele prova a nossa fidelidade também. E em tudo isso nós não estamos servindo ao homem, mas nós obedecemos. O que a Bíblia diz? Nós obedecemos, nós amamos, nós honramos até o patrão. Olha, escuta por favor, que a palavra de Deus diz que até o Senhor na carne a gente tem que obedecer a ele como se fosse a Deus, a Jesus. Pode isso? É Bíblia, irmãos. Imagina, e você conhece esse contexto de outros versículos bíblicos que fala sobre a nossa submissão àqueles que são servos, aqueles que gerenciam, que lideram na igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, essa realidade de submissão nós aprendemos na prática. Na teoria você pode aprender na sua Bíblia, amém?
Glória a Jesus. Mas na prática é na igreja. Glória a Deus. O exercício da cooperação, 1 Coríntios 3:6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, o milagre é com Deus. Mas houve uma cooperação na igreja. Oh, glória a Deus. Eu, Paulo, plantei, mas eu não fiz tudo. Apolo regou, ele discipulou, ele trabalhou. E em tudo isso, quem faz o milagre, quem dá o crescimento, quem levanta obreiros, é Deus. Então, dentro da igreja, nós aprendemos esta realidade de cooperação. Vamos a mais texto bíblico aí. 1 Coríntios 12, 27, depois saltaremos ao 29 a 31, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A partir do 29, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam? Todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Queridos, não só o texto anterior vai falar sobre a realidade da igreja como um corpo. Paulo ensina nesta visão de entendimento tão claro para nós, de Cristo sendo a cabeça de um corpo que um não pode ficar sem o outro, esta realidade de sermos parte um de outro, cooperadores um com o outro. Ele fecha este capítulo com esta realidade. Os dons são dados para a igreja, mas nem todo mundo é profeta. Nem todo mundo interpreta línguas. Nem todo mundo tem o dom de curar. E aí? Cada um procura, cada um pede. Nós vivemos na igreja com cooperação. Você tem a graça de ensinar, outro tem de hospedar, outro tem de repartir, e assim a palavra de Deus é cumprida e nós cooperamos juntos na obra do Senhor, que necessita, aleluia, que carece da nossa cooperação, não carece da nossa briga, carece de homens e mulheres que se submetem, que ficam na igreja para serem moldados pela palavra e pelo exercício da palavra na igreja, com os santos, que nós dizemos aqui santos, mas que às vezes são calo no nosso pé. Mas aí a Bíblia já nos exortou hoje, amém, irmãos? A dizer suportando, amando, se humilhando e vivendo esta realidade e aprendendo assim na presença do Senhor e praticando. Diz todo mundo que estuda qualquer área de estudo deste mundo. Aprender a teoria é uma coisa. Para você saber que você sabe mesmo, tem que o quê? Praticar. Vamos ao terceiro tópico. Trataremos, portanto, para terminar esta classe, da importância da igreja para a edificação dos membros. Dividimos ela em 3 subtópicos: uso dos dons espirituais, uso dos dons ministeriais e uso dos dons vocacionais. A igreja, ela funciona, ela está reunida fisicamente, sim, lá no templo com aquele monte de gente, pouquinho ou muito, aleluia. E tem gente que tem templo grande, tem gente que tem templo muito pequenininho. É nessa diversidade, mas quando nós nos unimos, o mistério de Deus é aplicado em todas, aleluia, as nossas congregações. Porque é na igreja, olha lá o que diz a letra A, que nós vemos na prática os dons espirituais. Já lemos 1 Coríntios 12, alguns versículos, mas vamos lembrar deles lá do 7 ao 10. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito, olha lá os dons, é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir os Espíritos e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. E, queridos irmãos, onde é que isso toma realidade, por favor? Na igreja. É na igreja, deve ser na igreja. E é na igreja que, quando não está acontecendo, eu e você oramos: Senhor, manifesta-te. O que a gente faz quando a gente chega na igreja, por favor?
Ou pelo menos deveríamos fazer: Senhor, fala conosco neste culto, abençoa a nossa vida, salva pessoas que estão aqui, manifesta a tua palavra, move pelos dons espirituais, abençoa, faz-nos sentir a tua presença, sermos abençoados. Por quê, irmãos? Porque ali é o encontro do corpo de Cristo, aleluia, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Eu tenho que me segurar aqui para não pregar, não é? Mas estou abençoada, ali estarei eu no meio deles. Esta é a realidade da igreja do Senhor Jesus. Não é na nossa casa, não é na nossa adoração pessoal. A importância do momento devocional, com certeza, mas ele não elimina de maneira alguma a necessidade da igreja, porque é na igreja que os dons espirituais são manifestados. 1 Coríntios 14, 12 diz assim também: vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles. Olha aí, irmãos, para a edificação da igreja. Está a prova escriturística que querer dom espiritual é para edificar a igreja. Portanto, o lugar da aparição, da presença, da manifestação dos dons do Espírito Santo é a igreja e para a edificação da igreja. Amém? E os usos dos dons ministeriais é o próximo. Efésios 4, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Segundo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação, olha aí mais uma vez, do corpo de Cristo. Versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A igreja é o lugar aonde o uso dos dons ministeriais se faz uma realidade. Quais são os dons ministeriais? Efésios 4 e 11. Ele deu uns, ele é Jesus, para apóstolos, outro para pastores, doutores, evangelistas. Portanto, aqueles homens que estão ali, né, que estão ensinando, ministrando a palavra de Deus, que estão na frente como liderança da igreja, que nós chamamos de ministério, que foram separados no contexto bíblico. A palavra de Deus diz que eles receberam o ministério pela imposição das mãos do santo ministério também. Toda esta obra, por mais que eu e você queira julgar como algo do homem, irmãos, não sejamos loucos. Deus foi quem instituiu esta realidade. Faço a mesma colocação de sempre. Há perfeitos? De maneira alguma. No entanto, a imperfeição do homem não retira a soberania, o comando e a ordem das coisas que Deus estabeleceu para ser. Dicas de passagem: quem caminha em ordem, caminha em alegria, caminha em paz, caminha bem, inclusive, primeiramente, digo eu, para com Deus. Mas a obra do ministério não é para enfeitar a igreja com a sua presença ministerial, nem com o seu conhecimento teológico, de maneira alguma. O ministério é para aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia diz aí neste texto, para a edificação do corpo de Cristo, é que Deus levanta alguns com o dom ministerial evangelístico, irmãos. E este dom, por exemplo, é patente para a igreja. Quando alguém tem um ministério evangelístico, ceda ele na prática com o nome de evangelista ou um pastor. Você já viu um pastor evangelista, irmão? Eu já vi. Glória a Jesus. Ele já é pastor da igreja, mas o ministério que Jesus deu mais forte em sua vida é o evangelístico. Quando ele vai pregar, irmãos, é uma coisa tremenda. O seu coração se desfaz, a sua mensagem é uma realidade de amor pelo pecador, é uma mensagem, do evangelho de Cristo Jesus. Esta obra do ministério, esta escolha de uns para doutores com essa vertente ministerial do ensino profundamente da palavra. Podíamos falar mais sobre isso, mas não é o caso. Mas o ministério, ele se faz presente e ele opera no meio da igreja. Jeremias 3:15, a Bíblia diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Isso é a palavra de Deus para o seu povo. Hebreus 13:7, no contexto neotestamentário: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai
atentando para a sua maneira de viver. Aonde é que você vai conhecer a fé do seu pastor, por favor? Primeiro, se é desigrejado e não tem pastor, já ficou difícil o assunto. Mas porque nós cremos que a igreja é instituição divina, a igreja local, sim senhor, é instituição divina e é instituída por tudo isso que a gente já falou aqui até agora. Nós temos pastores perfeitos, irmãos? Com certeza não. Mas aos quais a Bíblia nos diz que eles nos falam a palavra de Deus, que Deus os guarde pelo sangue de Jesus para continuar ensinando à igreja a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz a fé dos quais imitai. Como é que você conhece a fé do seu pastor? Porque você vê em ação na igreja. É o testemunho dele, é o que ele fala, é na sua pregação. Atentando para a sua maneira de viver. Onde que você vê? Talvez um pouco você veja na rua, mas mais do que tudo na igreja. Como ele cumprimenta, como ele fala, diante dos desafios espirituais, como ele se comporta, qual é a realidade de sua autoridade espiritual. Tudo isso você encontra o quê? Na igreja. Então, portanto, os dons ministeriais são evidentes, vêm à tona e são participados na realidade da igreja. Eu termino com os dons vocacionais. Salmo 98, 5, cantai louvores ao Senhor com harpa e com voz de canto. Que são isso? São dons vocacionais da pessoa de Deus Pai, que a um dá graça para cantar e voz boa, mas salmista aí com a voz de canto, salmista Davi era um que tinha o dom vocacional de tocar a harpa, ele cantava, ele compunha, né, hinos e enfim, nós conhecemos isso e há muitos outros dons vocacionais que estão patentes e presentes na igreja. Nós nos alegramos com eles no contexto da igreja e devemos assim, pode escutar hino fora? Claro, irmãos, mas eu vou dizer uma coisa, é mistério, igreja é um mistério de Deus, quando nós nos unimos, aleluia, com toda a nossa carnalidade, com toda a nossa dificuldade, com todo o nosso suportando uns aos outros, aleluia. Há um mistério de Deus quando nós nos reunimos em nome do Senhor e até os nossos dons vocacionais são abençoados e são bênçãos para outros no contexto da igreja. Termino com Romanos 12 e 8, que diz: o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Todos estes dons, apesar da lista completa do versículo anterior ter alguns dons espirituais, maior parte destes dons que estão listados são dons vocacionais de Deus. E a Bíblia nos chama a fazer, a exercitar, a trabalhar, a obrar estes dons no contexto da igreja e vemos uns aos outros sendo usados nesta realidade no contexto da igreja. Eu penso que ficou claríssimo nesta classe. Que Deus abençoe a sua classe de escola dominical para trazer esta necessidade, a realidade da igreja, a beleza da igreja e porque nós precisamos dela. Mas antes de acabar este vídeo, eu quero dizer para você que nós vamos continuar o assunto dos desigrejados. Por quê? Porque nessa palavra que nós demos aqui, nós não tocamos muito, ou seja, enfatizamos a realidade da igreja, mas não tocamos muito na realidade do desigrejado. Quando o pastor José Gonçalves escreveu este capítulo número 9 do seu livro, então ele teve um acesso mais pastoral, o qual nós vamos fazer uma classe de aprofundamento nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, às 21h30 horário de Brasília, 20h30 horário aqui de Flórida, também de Nova York, e 5 horinhas para frente para quem está no nosso amado Portugal e Angola. Nós vamos falar por parte, lendo e trazendo do pastor José Gonçalves o plano de ação para restaurar uma igreja quase falida. Ele diz neste texto que ele assumiu uma igreja que na sua posse tinham 15 pessoas, irmão, e os 15 estavam ali, estavam bem desanimados. Qual foi o seu plano de ação que mudou essa realidade? Segundo, como este pastor José Gonçalves lida com a pessoa do desigrejado? Ele também escreveu neste capítulo e eu vou te assegurar que ele lida com o desigrejado de uma maneira que você não imagina que seja, você vai ficar surpreso. Terceiro, como liderar uma igreja que não fabrique desigrejados? Todos estes tópicos estaremos usando as palavras deste servo de Deus que ali no Piauí tem servido ao Senhor adiante de algumas igrejas já baixo ao seu pastorado. E eu termino a nossa live da quinta-feira com as minhas razões pessoais que explicariam alguém dizer-se, vou dar 4 razões, por que alguém se diz cristão
e faz parte deste movimento dos desigrejados. Esteja conosco na quinta-feira, se você puder. Se não, este vídeo estará disponível com certeza até o domingo. Estaremos juntos. Que Deus abençoe a você, a sua classe, a sua igreja, a sua família, em nome de Jesus. Amém.